E aí, boa tarde, boa noite, bom dia. Seja lá qual for o dia que a gente esteja avançando aí, vamos dar continuidade à nossa resolução de provas. Uma prova interessante, hein? Eu estava dando uma olhada em algumas questões aqui e foi bem interessante porque na questão 5, 6 e tal, ele já começa a falar de tipificação de discursos, uma série de coisas. Aí eu dei uma olhada pela internet também aí para ver como é que estava o comportamento aí dos concurseiros, né? Eu vi que tem um site Fórum Concurseiros e tal, que o pessoal lá comentando, o que é isso, o pessoal da FGV aí e tal, uma questão. Que maluquice é essa de tipificação de discurso? Eu não entendo nada desse negócio. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, já nessa prova da SAD, né? Eu estava observando aí que a FGV tem sempre trabalhado questões diferenciadas, falando do caráter dialógico em relação ao texto, falando sobre tipificação de discursos. Eu achei muito interessante essa construção aí, a forma como eles conseguiram organizar algumas questões, sobretudo aquelas que trabalham de interpretação de texto, compreensão, intelecção, aquelas questões que avaliam um pouco isso, né? Achei muito legal essa característica aí, certo? Mas vamos dar uma olhada, vamos seguir a nossa ordem aí, daqui a pouquinho a gente chega à questão 6, vamos passar pela 5 rapidamente, eu vi uma questão simples, você deve ter visto, né? Na questão 5 aí, super simples, eu dei uma olhada, o próprio texto já responde tudo, olha só, veja aí. Ele diz, em relação ao terceiro parágrafo do texto, é correto afirmar. Gente, quando a gente fala no terceiro parágrafo do texto, é importante que você perceba o seguinte, o texto não está com uma organização tão comum assim, não é? Marcelo, eu tive alguma dificuldade em localizar o que seria esse terceiro parágrafo. Estou voltando o texto aqui. O terceiro parágrafo corresponde aí, na visão deles dessa distribuição, a essa primeira setinha escura. Está vendo a primeira seta aí? Que ele colocou aqui, ó. Fixe prioridades, lembre-se sempre de que o prioritário, entendeu? Ele considerou cada item desse, cada seta, como um parágrafo. Se ele considera como um parágrafo, nenhum problema, você já sabe o que ele está querendo dizer. Vamos fazer uma leitura rápida desse trecho aí para você perceber como a prova, nesse contexto aí, essa própria questão, foi extremamente autoexplicativa. Não teve nenhuma dúvida para você, tenho certeza disso. Vamos dar uma olhada aí. Ele diz assim, fixe prioridades. Lembre-se sempre de que o prioritário é algo que combina urgência com importância. Aí depois ele responde a questão. Nem tudo o que é importante é urgente, e vice-versa. Como assim vice-versa? Nem tudo que é urgente é importante. Assim? Vamos ver a questão 5 agora. Acompanhe lá. Olha aí. Na questão 5 você já observou uma coisa bem simples. Ele diz, ó, em relação ao terceiro parágrafo, é correto afirmar que a relação entre importância e urgência é de consequência. Gente, nem tudo que é importante é urgente. Nem tudo que é urgente é importante. Opa! Vê como fica simples? Percebeu? Então não é uma questão de ser ou não ser consequência de alguma coisa. Mas nesse contexto aqui você vai observar que ele disse isso. Essa expressão, nem tudo que é urgente é importante, representa o que ele chamou lá de vice-versa. Ou seja, o que ele queria dessa questão para você aqui era que você identificasse o que seria esse tal de vice-versa. Que é exatamente isso aqui. Nem tudo que é urgente é importante. Entendeu? Se ele disse nem tudo que é importante é urgente, claro, então, e vice-versa, ele só quis a tradução do vice-versa. Na letra C ele diz, a combinação de urgência e de importância é prejudicial, de forma alguma. Ele diz que no próprio texto, né, quando ele vai afirmar isso aí, o prioritário é sempre alguma coisa que combina urgência com importância. Se ele combinar as duas coisas, não é nada de prejudicial. Pelo contrário, é algo que pode se chamar pelo texto de prioritário. A relação entre importância e urgência é de superioridade, não existe isso, nem de consequência, nem de superioridade. Tudo que é urgente é importante. Ele diz isso textualmente, nem tudo o que é importante é urgente. Percebeu? E vice-versa. Nem tudo, não. Se ele diz no texto nem tudo, como é que ele vai dizer aqui tudo agora? Entendeu como aqui já foi um erro por extrapolação, né? Certo? Ok? Maravilha, tranquilo. Vamos lá. Próxima questão legalzinha agora, questão 6, olha só, que interessante. A respeito da organização do texto 1, analise as afirmativas a seguir. Olha só. A respeito da organização do texto 1, analise as afirmativas a seguir. No processo de argumentação, o autor valeu-se de estratégias de persuasão por meio de juízos de valor. Pessoal, vamos dar uma traduzida nesses negócios aí. O que são juízos de valor? Opiniões, caracterizações, qualificações. Juízo de valor é isso, percebeu? Adjetivações, você vai atribuir valores, ou seja, adjetivos qualificativos ou expressões de julgamento em termos de característica e de qualidade de alguma coisa. Persuasão
significa, claro, né, persuadir. Persuasão vem de convencimento. É aquela forma que você diz, olha, ele utilizou de muita persuasão. São técnicas de convencimento, discurso persuasivo, discurso que visa a convencer alguém de alguma coisa, modificar, influenciar o comportamento de alguém. Muito cuidado com a diferença entre persuadir e dissuadir. Persuasão é uma coisa, dissuasão é outra. Persuadir é convencer alguém a fazer algo. Persuadir. Dissuadir é convencer alguém a desistir, a não fazer algo. Então, muito cuidado. Rapaz, fulaninho está lá, ele está louco, está prestes a cometer uma bobagem, eu vou tentar persuadi-lo. Ele irá cometer a bobagem, tá certo? Você vai convencer a fazer? Que história é essa? Certo? Você vai tentar dissuadi-lo, vai tentar fazer com que ele desista de fazer a bobagem. Certo? Então, muito cuidado com a diferença entre persuasão e dissuasão. Cuidado com isso. Já? Vamos continuar a tradução e o avanço, a análise da questão. Vamos lá. Olha aí. No processo de argumentação, ok, houve uma defesa de ponto de vista, né? Até certo ponto aí, ele diz sua carreira em tempos de guerra, faça isso, combine aquilo. A persuasão, o caráter persuasivo que ele está indicando aí, né? O processo de argumentação, ele se valeu de estratégia de persuasão. Gente, essa questão da persuasão, ela está associada ao discurso, né, da função conativa ou apelativa da linguagem. A função conativa ou apelativa, ele ainda diz também por meio de juízos de valor, quando ele coloca, né, nem tudo que é importante é urgente e vice-versa, a qualidade de vida é observar algo que cria ansiedade. Ele está qualificando, ele está praticamente definindo, né, colocando juízos de valor em uma série de coisas. Eles, qualidade de vida é isso, o importante é aquilo, nem tudo que é urgente é importante, mas isso aqui é importante, sua vida tem que depender disso. Depois ele diz, fixe prioridades, crie tal coisa. Quando ele se utiliza, gente, de verbos no imperativo, essa utilização de verbos no imperativo caracteriza, e muita, e de forma bastante clássica e bem categórica, vamos dizer assim, essa questão da função conativa ou apelativa da linguagem. Lembra a função conativa? Lembra não? Vamos dar só uma recapitulada aí, funções da linguagem. A função conativa ou apelativa da linguagem é aquela que procura influenciar o seu comportamento, mudar o seu comportamento de uma forma ou de outra, tentar convencer alguém a fazer alguma coisa. Se você tenta convencer alguém a fazer algo, modificar, influenciar o comportamento, você está se utilizando aí da função conativa ou apelativa da linguagem. Certo? Aí nesse contexto ele diz, olha, na forma argumentativa, o autor se vale, ele valeu-se aí de estratégias de persuasão por meio de juízo de valor. Sim, ele utiliza adjetivações, ele diz o que é bom e o que é ruim, e essa estratégia de persuasão, ele coloca como forma de tentar convencer você, interlocutor, a realmente acatar o ponto de vista dele. Então o item 1 está verdadeiro. Vamos lá, avançando. Olha aí. As recomendações incluídas no texto são exemplos de um segmento injuntivo dentro do texto argumentativo. Olha só, segmento injuntivo dentro do texto argumentativo. Pessoal, é muito importante que você relembre aí o que é um segmento injuntivo, o que é um texto injuntivo. Lembra que nós colocamos aí as 5 categorias tipológicas? Eu acho que nós falamos isso lá nas primeiras aulas, se não me engano já falamos aí. Tipologia textual, deu uma recapitulada. Quando a gente fala em tipologia, na parte de tipologia textual, os modos, né, de organização discursiva, não esqueça. A tipologia textual caracteriza-se pelos modos de organização discursiva. A forma como eu estou organizando o meu discurso. Como eu construo o discurso, pessoal, falado ou escrito, o meu texto, né? Agora, o texto é a materialização do discurso, de uma forma ou de outra. O discurso é a formação ideológica, a construção de enunciados, dentro daquela adequação do que eu penso, do que eu creio, das minhas convicções. Então, eu vou formular um discurso. O discurso interior é aquilo que eu penso, é aquela conversa íntima que nós temos com nós, né, com nós mesmos, vamos dizer assim, né? Em relação ao discurso interior, ao discurso à voz da consciência, aquele diálogo interior, aquela coisa toda. Mas mesmo nesse formato, ele está colocando como modos de organização do discurso. Só para relembrar, só para tirar a ferrugem, olha só. Descritivo, narrativo, dissertativo, os 3 feijões com arroz aí, né, nesse caso. E depois, o expositivo, no caso, né, o expositivo e o injuntivo. Então você não pode esquecer. Um texto ele é chamado de injuntivo. Essa categoria tipológica denominada injunção ou texto injuntivo, ele é caracterizado pelo discurso persuasivo, ele é caracterizado por buscar influenciar, convencer alguém de alguma coisa, ou então conduzir alguém a fazer algo.
a adotar determinados procedimentos, a cumprir determinadas determinações, ordens, determinações, etc. Percebeu? Certas orientações que são dadas até mesmo, vamos dizer assim, em manuais técnicos de instalação de alguma coisa. Faça, siga tal coisa, aplique tal coisa, espere alguns minutos. O texto injuntivo, ele tem muitos verbos no imperativo. E você deu uma observada, né? Eu não preciso nem mostrar para você que no próprio texto padrão aí, que você acabou de ler, nesta prova que ele está fazendo, ele diz, fixe prioridades, crie tal coisa, estabeleça isso, faça aquilo, compre tal coisa. Então, esses textos que procuram influenciar, sobretudo através de formas imperativas, são seguramente textos injuntivos. Ele fala, George, ele fala aí, olha só, nesse contexto, pode observar a afirmação que ele fez. As recomendações incluídas no texto são exemplos de um segmento injuntivo. Segmento. As recomendações, lembra quais são? Quando ele coloca lá? Vou pegar para você aqui. Lá no texto, está com a provinha na mão aí, ele fala assim, fixe prioridades, controle os fatores, analise o momento de vida, crie momentos, não é assim? Aí ele fala aí, recomendações incluídas no texto, claro, são exemplos de segmento injuntivo. Ele não está usando verbos do imperativo? Pode ver. Segmento injuntivo, faça, crie, conheça, aproveite, não faz isso? E depois ele diz, dentro de um texto argumentativo, claro, né? Aí, claro, nesse contexto aí você já observa uma coisa bem clara. O texto como um todo é dissertativo, mas eu tenho trechos injuntivos dentro de um texto dissertativo. Claro, é verdadeiro então, vamos seguir. Então, é muito importante que você entenda isso, gente. As recomendações, quando ele coloca as setinhas, está vendo aí? Essas setas. Então, ele coloca fixe prioridades, verbo imperativo. Está tentando modificar o seu comportamento. É uma recomendação? É. É um segmento injuntivo? Sim. Pertence à categoria tipológica injuntiva, ok? Textos injuntivos que procuram influenciar, persuadir, convencer alguém de alguma coisa. Controle fatores, analise o seu momento, crie momentos, ok. Então o 2 também é verdadeiro. No item 3, aí vem o bababá, o bafafá, vamos dizer assim, dos fóruns de concurso, que eu tenho visto pela internet, tenho acompanhado alguns aí. Ele coloca assim, quanto à tipificação do discurso, observa-se que a construção das estruturas frasais privilegia a função estética da palavra. Pessoal, vamos primeiro começar a analisar aí o que seria tipificação de discurso, né? O que é isso? Tipificação. O que é tipificar um discurso? Aí depois ele coloca função estética da palavra. Que negócio é esse? O que é isso? Estruturas frasais. Ele tenta complicar um pouco esse negócio aí. Olha só. Se ele fala quanto à tipificação do discurso, é claro, um discurso, muitas vezes, aí, ele é tipificado pela própria forma, função, finalidade, pela maneira como ele é exercido ou como ele é proferido e dentro de um determinado contexto onde ele acontece. Entenda o seguinte, existe um teórico norte-americano chamado Charles Basserman. Esse cara tem muitos textos na internet, publicado por aí. Eu estava lendo um artigo de uma doutoranda, Morgana Silva, aqui da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco, sobre essa parte. E ela, uma das fundamentações que ela utiliza, você pode descobrir isso no Google aí, tá? Dá uma lida sobre isso. A questão da tipificação. Quem gostar de aprofundar mais, tá? Se for algum professor, se você for professor de língua portuguesa e estiver fazendo concurso, ou se você tiver interesse em fazer algumas incursões aí, teóricas, no âmbito da linguagem, no campo da linguística e tal, só para você dar uma olhada aí, o que seria isso? Esse teórico, chamado Charles Basserman, ele é muito conhecido nessa área da academia, né, de letras e tal, essa coisa toda. Ele fala muito sobre essa questão dos gêneros como práticas sociais. Ou seja, o gênero como formas de construção cultural, religiosa, sociológica, familiar, etc., como a construção de enunciados e de frases em relação aos discursos do dia a dia, a interação entre as pessoas, as práticas sociais, os atos comunicacionais. Então, o que Basserman defende é que essa questão de tipificação, ou a criação da tipificação ou dos gêneros, é o seguinte, em determinadas situações comunicativas, orais ou escritas, nós tipificamos gêneros textuais. Mas como assim tipificamos? Existem formas de comunicação e textos específicos que podem ser utilizados no domínio discursivo jornalístico, na área jornalística. Textos e procederes e falares e léxicos, né? Estruturas lexicais, vocabulário e tal, na área jurídica, da área médica. Então, você muitas vezes tipificar um discurso é você caracterizar esse discurso de acordo com o contexto mesmo como um todo de interlocução. Quem é o meu público-alvo, para quem eu estou falando, qual é a característica desse discurso, para quem se destina, qual é o tipo de estrutura linguística que eu utilizo para construir esse discurso, que tipo de palavras eu utilizo. Então, tipificar é dizer, olha, esse discurso aqui que nós estamos falando, X e Y, ele é típico, olha aí,
por isso a palavra tipificação. Ele é típico da linguagem publicitária. É um discurso típico daqueles textos de autoajuda. Então, tipificar é encontrar o tipo do discurso de acordo com uma situação específica de práticas sociais. O discurso religioso, o discurso pedagógico, o discurso médico, entende o que eu quero dizer? Então, veja o que ele falou. Quanto à tipificação do discurso, esse discurso que nós acabamos de ler, do ponto de vista formal, esse texto que nós acabamos, vou pegar aqui para você, pronto, para a gente ler juntos aqui, tá certo? Sua carreira em tempos de guerra. A complexidade moderna tem feito isso, existem duas prioridades. Aí esse texto, ó, Revista Você, S.A. Que tipo, né? Como é que a gente pode trabalhar a tipificação desse discurso? Quando você fala em tipificação especificamente, você fala, é um discurso característico de textos voltados para a área empresarial, para a área motivacional de carreiras, de recursos humanos. Ele traz algumas recomendações aí, não só o tocar a vida, mas se prevenir, criar prioridades, controlar fatores de ansiedade. Ele dá recomendações. Então, esse discurso, de uma forma ou de outra, na forma como ele foi construído, ele está tipificado. Então, quanto à tipificação, na próxima aula eu falo para você.